Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E será que ainda vale a pena investir nos fundos imobiliários de papéis, aqueles que estão rendendo mais? Então eu já te adianto que a resposta é sim, continua valendo a pena, porém a gente já começa a ver algumas ressalvas, tá? De repente essa festa aí do dividendo fácil e grande pode estar acabando, tá? Mas fica tranquilo porque assim, o mercado financeiro, ele antecipa tudo, né? Então nós investidores e investidoras precisamos nos movimentar também. Só que você que está aqui está sendo muito bem informado, então eu preciso conversar com vocês sobre esse cenário do mercado imobiliário e dos fundos imobiliários. Pode ser que esteja chegando aquele momento, já temos alguns indícios que mostram que, de repente, uma transição dos investimentos da carteira de fundos imobiliários pode começar a fazer sentido a qualquer momento. Vamos junto comigo aqui nesse vídeo porque eu vou fazer aquele quadro que vocês gostam. Sejam bem-vindos ao Plantão de Notícias, aqui o Plantão Lucro FC. Vou pegar algumas notícias importantes do mercado, conversar sobre isso com vocês. Vamos lá. Bom, galera, já vamos logo para a primeira notícia. Vou colocar aqui na tela porque ela é muito positiva, tá? Tô bem feliz com esse resultado aqui, ó. O retorno dos dividendos médios aí dos fundos imobiliários alcança 12,42% em 12 meses. Olha só que interessante. Por que isso é bom? Isso daí já nos mostra que o mercado imobiliário, o investimento em imóveis, o investimento em fundos imobiliários, como tradicionalmente é, acaba superando a inflação. Se a gente pegar janelas longas, o investimento imobiliário, pelo menos a inflação ele paga e tradicionalmente ele paga acima da inflação, né? E mesmo agora, num cenário de inflação altíssima, a gente vê que os fundos imobiliários, esse instrumento de investimentos funcionou, tá? Então essa é uma notícia muito positiva. O investimento em imóveis supera a inflação. Mas vamos ver um pouquinho mais dos detalhes, porque esse 12,42 só com os dividendos médios aí dos últimos 12 meses, vamos ver mais detalhes, tá? Esse gráfico ele tá bem interessante, tá? Então a gente vê nessa linha preta a média do dividend yield, tá? Dos fundos imobiliários. Aqui nesse estudo foram analisados 106 fundos imobiliários, tá? Então uma grande média. Daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais. Só que a gente vê um dividendo altíssimo, né? 12,42%. Então isso bem positivo, ainda mais quando a gente compara com a NTNB. O que é isso? É o Tesouro IPCA, tá? Que ele paga 5,71 mais a inflação, tá bom? Então, uma métrica aqui que o pessoal dos fundos imobiliários, os analistas costumam olhar é isso, né? Quanto que os fundos imobiliários estão pagando de dividendos, tá? Então, esse ponto é importante. E agora a gente vai para esse outro gráfico aqui, que é mais importante ainda, que vai guiar um pouco da nossa conversa hoje nesse vídeo, é o ranking, né? Os fundos de recebíveis, tá? Então, pagaram aí 16,05%, tá, de dividendo aí nos últimos 12 meses, ou seja, ganharam disparado, né? São os grandes campeões aí, os fundos imobiliários de recebíveis, são os fundos imobiliários de papéis, né, que a gente conhece, que são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Então, ele pagou muito. A grande questão que a gente começa a perguntar é se vai continuar pagando, tá? Provavelmente tão alto quanto isso, não, tá? Então, primeiro alerta aqui desse vídeo, mas vamos olhar um pouquinho as outras posições, tá? Mesmo os FOFs, os fundos de shopping, que têm sofrido muito, também não é um dividendo muito ruim, né? A gente está falando de 8,4, né? Logística 9 e os híbridos aqui 9,2, tá? As lajes são os escritórios, 8,48. Então, ponto 1, importante, a gente vê que a grande média dos investimentos aqui em fundos imobiliários, então, renderam bem, 12,4% em 12 meses, acima dessa inflação super alta que a gente tem, só com os dividendos, tá? Então, ponto importante. E a gente vê que as classes de ativos de fundos imobiliários rendem diferente, né? Então, qual que é aquele tipo de investimento mais adequado para cenário de taxa Selic alta e taxa de inflação alta? São os fundos de recebíveis, tá? Então, por isso que eu já adianto que, sim, eles continuarão pagando bem por algum tempo. Não sei se durante um ano, durante 2 anos, mas em algum momento essa mão vai virar, tá? E aí a gente já começa a ver alguns indícios. A próxima notícia que eu vou colocar para vocês é sobre isso, que a gente tem que ter uma diversificação nos nossos investimentos também, tá? Esse é o alerta. Não compre só aquele fundo imobiliário que está pagando o melhor dividendo dos últimos 12 meses. Porque você está comprando algo para daqui a 3, 4, 5, 10 anos, tá? As coisas podem mudar. E olha só, a notícia que eu quero compartilhar com vocês aqui é esse aqui, KNR11,
que é um dos fundos imobiliários mais famosos que tem na Bolsa do Brasil, que tem o maior valor patrimonial também, está lá entre os maiores da nossa Bolsa. Ele é metade lajes corporativas, né, ou seja, escritórios, e metade o setor de logística. Então, puramente um fundo imobiliário de tijolos, tá? E por que que essa notícia aqui é importante? Redução de vacância. E o que que é isso? Isso quer dizer, na prática, que a gestão desse fundo imobiliário está conseguindo alugar mais os imóveis que fazem parte, tá bom? Porque um fundo imobiliário, ele ganha dinheiro, né? Um fundo imobiliário de tijolo, como que ele ganha dinheiro? Tendo inquilinos que pagam um aluguel, né? Pagou o aluguel, aí distribui para os cotistas em forma de dividendos, tá bom? Então, é a essência de um fundo imobiliário de tijolo. Precisa estar com esse imóvel alugado, né? Essa cesta de imóveis alugadas. E aí eu vou colocar o gráfico da vacância. O que é a vacância? Quanto mais vacância, quer dizer que menos imóveis estão alugados, né? Tem mais imóveis vagos, tá? Basicamente é isso. E aí a gente começa a ver que está numa rota de queda, né? A vacância do KNR11, mais ou menos de cabeça, eu lembro que antes da pandemia ali, estava na casa dos 5, 6%, né? Que é uma vacância até sadia para um nível de fundo imobiliário tão grande quanto esse, né? E agora a gente vê, tá com uma vacância de 6,26, isso a vacância financeira, e 1,91 a vacância física. E o que é essa diferença aqui? Quer dizer o seguinte, ó, a vacância física é o quanto tem de imóveis à disposição, né? Então imagina que esse fundo tem vários escritórios, né? Cada escritório desse tem um valor de aluguel, certo? Então existe uma quantidade de metros quadrados disponíveis, que é a vacância física, mas também existe uma quantidade de receita, né? De potencial de aluguel também por metro quadrado, né? E aí essa outra análise aqui que é a vacância financeira, que é esse 6,26, tá? Que na minha opinião é até um pouco mais relevante, né? Mais importante, porque é o quanto realmente esse imóvel esse fundo imobiliário pode receber de aluguel, né? E provavelmente essa vacância tende a cair, né? Deve ter sido alguma negociação do fundo, né? Porque essas duas vacâncias costumam até andar próximas, pelo menos nesse fundo imobiliário aqui, tá? E aí, pessoal, o que é muito importante disso? A gente já começa a ver que vacância diminuindo, né? Que é o grande terror do fundo imobiliário de tijolo, pode ser, né, o primeiro indício que esse mercado esteja voltando. E quando voltar, são os fundos de tijolos que vão crescer na valorização, tá bom? Então, e isso acontece muito rápido, tá? Fica esse alerta aqui também, porque muita gente pode pensar o seguinte: ah, eu vou ficar comprando um monte de fundo de papel agora, e quando eu olhar e ver que o fundo de tijolo está ficando melhor, aí eu compro o fundo de tijolo. Só que aí pode ser que seja tarde demais também, tá? Então, a gente tem que pensar nos ciclos econômicos, os próprios ciclos do mercado imobiliário. Então, a taxa Selic alta, a inflação alta, em algum momento isso vai mudar, né? E quando isso acontecer, por isso que eu estou trazendo esse alerta, tá? Quando isso acontecer, os fundos de papéis podem cair, tá? Tanto a cotação quanto o pagamento dos dividendos, tá? Então, você que está fazendo planejamento para daqui a 5, 10 anos, pense também nos fundos imobiliários de tijolos, tá? E aí, continuando as nossas notícias aqui, eu quero colocar essa daqui também. Vale a pena investir em fundos imobiliários de CRIs? Então, como eu já disse, sim, continua valendo a pena, né? Tanto que está destacado aqui, continuam sendo uma boa alternativa de investimento, principalmente para quem foca em renda, ou seja, dividendo, apenas dividendo e não valorização. E eu continuei nessa análise para trazer dados mais concretos aqui para vocês, tá? Então, nessa notícia aqui no site da XP, o top fundos imobiliários deles, eles falam um pouquinho sobre alguns fundos que eles acompanham, tá? Então, tem uma equipe de análise aqui que acompanha alguns fundos, ok? Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente falar um pouquinho do que está me preocupando nisso aqui, por isso que eu faço esse alerta, tá? Então, a maioria dos fundos aqui, principalmente de escritórios, as recomendações da XP aqui, dos analistas, ainda está neutro, neutro, neutro. Pouca coisa ali de compra, tá? Pouquíssimo. Então, isso mostra que a XP, esses analistas, ainda não estão acreditando no mercado de tijolos, tá? Ainda não, tá? Em algum momento isso vai mudar, por isso a gente tem que ficar ligado. Agora, o que eu quero destacar? Os fundos de papéis. Olha isso. A maioria aqui ainda continua com recomendação de compra, tá? Isso pensando em renda, pensando em dividendo, ok? Por quê? Porque a gente consegue ver nessa outra coluna aqui. Por exemplo, o KNCR11, tá? Como exemplo, a cota dele está R$ 102,00. A cota target, né, o alvo que esses analistas colocaram aqui, é 101.
né? Então, qual que é o potencial de ganho de valorização? Menos 0,5, tá? Então, não tem potencial de valorização hoje nos principais fundos de papéis, tá? O que tem? Dividendo alto. Mas aí eu te pergunto, quando a taxa de juros começar a cair no Brasil? Quando a inflação começar a cair? O que vai acontecer com os fundos de papéis? Que hoje estão pagando super bem. Eles vão cair, tanto o dividendo quanto a cota, tá? Então, esteja preparado para esse movimento. Como? Diversificando sua carteira. Continua sendo interessante investir no mercado imobiliário, tá? E aí, mais alguns exemplos aqui, a gente tem pouquíssimas opções aqui com algum potencial de ganho, né? Por exemplo, ó, esses 4% aqui seria o MXRF11, mas nem esses próprios analistas consideram como compra nesse momento. Tem um potencial, mas um potencial baixo nesse momento, tá? Então, eles pagam sim dividendos super altos, né? A gente pode ver aqui essa tabela, os dividendos anualizados, ó, mais de 12%, esse aqui mais de 17%, esse mais de 14%. Então, paga-se muito dividendo, sim, mas isso pode mudar. E qual que é a solução para o investidor? Diversificar sempre a sua carteira, tá? Mais um levantamento para compartilhar com vocês. Eu peguei a análise do Santander, né, do Banco Santander, e eles já são mais incisivos, tá? Eles já até estão recomendando venda de alguns fundos imobiliários, tá? O IRDM, CPTS, eles já acham que o valor está muito caro, né? Que tem outras opções melhores que seriam essas que estão aqui, tá bom? Então, diversificação no mercado imobiliário, muito importante. As notícias boas, o mercado imobiliário continua sendo interessante, ele já se provou no tempo, então é bastante interessante ter uma fatia do seu dinheiro ali destinada ao mercado imobiliário, como os fundos imobiliários, por exemplo. E também tem outras opções de investimento no mercado imobiliário, né? Você que me acompanha aqui no canal já ouviu falando, por exemplo, da Inco, né? Que é uma plataforma de investimentos. Eles mandaram até um e-mail essa semana falando sobre isso, né? Por exemplo, a Vic Engenharia, que é uma construtora, né? Então aqui a gente está falando de investimentos no mercado de desenvolvimento imobiliário, né? Então a Vic, ela está, por exemplo, construindo esses dois imóveis, um em Minas Gerais e um em São Paulo, e está com uma rentabilidade super alta projetada, né? Aqui 20,5%, tá bom? Então a gente tem outras alternativas também no mercado financeiro para ganhar até mais dinheiro com imóveis, tá? É óbvio que esse daqui é um outro tipo de investimento, é um investimento específico, não estou falando de fundos imobiliários, mas eu gosto da proposta da Inco porque esse tipo de investimento em desenvolvimento, com construtoras, incorporadoras, etc., sempre existiu, né? Só que antes ele era limitado para quem tem muita grana. Imagina comprar um imóvel aqui, um prédio desse, né? Um apartamento como esse, sei lá, você teria que ter 500 mil reais, 1 milhão de reais, né? Na plataforma da Inco eles conseguiram democratizar isso através da tecnologia, através da startup que eles são, né? Gosto do trabalho deles por isso. Inclusive, eu conversei lá com eles, né? Eu tenho uma parceria com o pessoal da Inco e a gente chegou à conclusão que a gente poderia ajudar um pouco mais, até trazer essas notícias para vocês, porque muita gente colocou comentários aqui embaixo, vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela, falando que não consegue ter acesso rápido a essas oportunidades de investimento como esse aqui, de 20,5%. Então, a gente vai criar um grupo de WhatsApp só para quem quiser conversar mais sobre as oportunidades que a Inco traz, tá bom? Essas oportunidades aqui de títulos, CCBs, títulos de renda fixa do mercado imobiliário, tá bom? Então, vou deixar aqui o número e o link na descrição. Você entra lá nesse grupo, então a gente vai trazer algumas informações em primeira mão. Por exemplo, eu sei que sexta-feira vai ter uma oferta lá no site da Inco. Talvez vocês não saibam, mas quem tiver nesse grupo de WhatsApp vai saber antes que todo mundo e dá até para a gente mandar alguns spoilers, tirar algumas dúvidas lá dentro desse grupo fechado, restrito, só para quem quiser mais informações da Inco, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo, porque é um tipo de investimento alternativo também no mercado imobiliário, mas bem rentável, tá bom? Então, dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado também e deixe sempre seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.